Não sei qual é a sua lembrança mais marcante de uma tempestade. Algumas pessoas têm medo, não é? Outro dia houve aí umas trovoadas fora de época, talvez, e algumas pessoas reclamaram que ficaram com medo da tempestade. Não sei se o irmão costuma gostar ou não. Eu, quando era mais novo, até gostava de um temporal. Gostava de assistir aos relâmpagos no céu. Depois que fui para a África, perdi um bocadinho esse gosto, porque as tempestades lá eram complicadas. E depois que tivemos uma em que caiu um raio na casa atrás da nossa e apanhou fogo na casa, aí é que eu parei mesmo de achar piada àquilo. Mas pronto, de facto, as tempestades são algo que pode nos marcar dependendo da sua intensidade. Mas nós vemos, sobretudo na televisão, com alguma frequência, catástrofes naturais de grande intensidade que afetam o mundo inteiro. Mas nós teríamos que juntar todas as catástrofes naturais que conhecemos para podermos ter uma ideia do que foi o dilúvio. E nós temos pensado a respeito do dilúvio e olhado para aquilo que a palavra de Deus nos diz a respeito dele. Foi em algo semelhante a esta arca rude que Noé e a sua família, junto com os animais que o Senhor levou até Noé, atravessaram este grande desafio. Diz assim o texto da palavra do Senhor, capítulo 7 do livro de Gênesis, a partir do versículo 11, usando a idade de Noé como parâmetro para a cronologia dos acontecimentos. Gênesis 7, 11 diz assim: no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas dos céus se abriram, e houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. E no mesmo dia entrou Noé, e Sem, e Cã, e Jafé, os filhos de Noé, como também a sua esposa, e as 3 mulheres dos seus filhos com ele na arca, eles e todo o animal conforme a sua espécie, todo o gado conforme a sua espécie, todo o réptil que se arroja sobre a terra conforme a sua espécie, toda a ave conforme a sua espécie, todo o pássaro de toda a qualidade e de toda a carne em que havia espírito de vida, entraram 2 em 2 para Noé na arca, e os que entraram, macho e fêmea de toda a carne, entraram como Deus lhes tinha ordenado, e o Senhor o fechou por fora. E esteve o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas, e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra, e prevaleceram as águas, e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre as águas. E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. 15 côvados acima prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. E expirou toda a carne que se havia sobre a terra, tanto de ave quanto de gado e de feras, todo o réptil que se roja sobre a terra e todo o homem. Tudo o que tinha fôlego de espírito de vida em seus narizes, tudo o que havia no seco, morreu. Assim foi desfeita toda a substância que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus. Foram extintos da terra, e ficou Noé e os que estavam com ele na arca, e prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. E lembrou-se Deus de Noé e de todo o animal e de toda a res que com ele estava na arca, e Deus fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram-se as águas. Cerraram-se também as fontes do abismo e as janelas dos céus, e a chuva dos céus deteve-se, e as águas tornaram-se sobre a terra continuamente, e ao cabo de 150 dias as águas minguaram. E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararate. E foram as águas indo e minguando até ao 10º mês. No 10º mês, no 1º dia do mês, apareceram os cumes dos montes, e aconteceu que ao cabo de 40 dias abriu Noé a janela da arca que tinha feito. Então vamos lá, irmãos. Diante desta narrativa, nós temos a cronologia que já tínhamos visto na semana passada, apenas recordar com os irmãos. Temos mais ou menos a ideia de que no dia 17 do 2º mês do ano 600 da vida de Noé começa o dilúvio, 40 dias de chuva ininterrupta, mais 110 dias da água prevalecendo sobre a terra, o que significa 5 meses após o dilúvio começar. Depois, no 7º mês, a arca repousa sobre os montes Ararat, e ver que, de facto, Ararat não é apenas uma montanha, mas um conjunto, um maciço de montes que fica na região da Turquia.
no 10º mês as montanhas aparecem, ou seja, 7 meses e meio depois do início do dilúvio. No 11º mês Noé abre a janela. No ano seguinte, no primeiro dia do primeiro mês do ano, Noé vai tirar a cobertura e a terra vai estar seca 1 ano e 10 dias depois do início do dilúvio. O Senhor tinha prometido que a terra se ia desfazer, irmãos, junto com o homem. Está lá na promessa inicial no capítulo 6, que o Senhor ia desfazer todo o homem e a terra, que fazia parte de um bloco único. O texto nos diz que a destruição, a corrupção, viria da parte do Senhor. Assim como o homem destruiu a moral, Deus vai destruir a terra. O homem destruiu a parte espiritual da criação, então Deus vai destruir a parte física. É uma espécie de resposta àquilo que está acontecendo. A terra, a porção firme, ia fazer parte desta destruição. Nós lembramos aos irmãos que o texto nos diz que tudo começa por baixo. Primeiro abrem-se as fontes dos abismos, por baixo começa, e depois o de cima também cai. Uma ideia possível, enfim, daquilo que estaria acontecendo, para que pudéssemos entender que havia simultaneamente muitas coisas acontecendo. Então nós temos terremotos, provavelmente vulcões, inundações, tsunamis, além de uma tempestade gigantesca. Agora juntem tudo isto numa escala extraordinária. A ideia de que aqui começou a divisão dos continentes é defendida por muita gente. A ideia de que o continente original começa-se a dividir a partir daqui. Então, os mapas talvez ajudem. Portanto, havia apenas um continente lá em cima e depois os continentes vão se separar até aquilo que nós temos hoje, que seria aquilo que está aqui no 6º, não é? No número 6. Esta separação inicial, esta mudança, não é, nas placas tectónicas, é que provavelmente deu origem a que a água que vinha de baixo aparecesse, e por isso diz que se romperam as fontes do abismo. Isto provocou ondas gigantescas, que hoje nós costumamos chamar de tsunamis. Só para os irmãos terem uma ideia, um tsunami tem esta altura. Se isto fosse uma cidade moderna, teria mais ou menos esta figura, não é? Daquela onda gigantesca chegando. Vamos imaginar isto à escala da realidade da época. E provavelmente tsunamis como nunca nós vimos. Temos pequenas mudanças nas placas oceânicas, fazem montanhas de água, não é? De muitos metros de altura. Agora, irmãos, imaginem o que é o continente único começando a partir-se, a separar-se. Deve ter sido algo realmente completamente fora da nossa imaginação e profundamente extraordinário. O texto diz que as águas subiram de forma tremenda e cobriram tudo aquilo que existia, até mesmo cobrindo os picos mais altos dos montes. Segundo nós podemos entender, se as montanhas mais altas teriam cerca de 7 metros de água acima, 15 côvados aproximadamente 7 metros, então temos aqui a arca, o volume de água que estaria, as montanhas mais altas estariam cobertas mesmo com um volume de água extraordinário. Portanto, isto é a descrição que nós temos aqui do texto, que nos dá a ideia daquilo que aconteceu. E depois de toda esta catástrofe, isto demora alguns meses. Chamo a atenção dos irmãos e lembro novamente, na semana passada nós falamos disto. Há outras descrições do dilúvio antigo, escritas em outras culturas, em outros povos, mas não cabem dentro da possibilidade daquilo que aconteceu, porque falam de um dilúvio que durou uma semana, 10 dias. Em 10 dias nós não conseguimos ter esta quantidade de água se acumulando. Era realmente necessário muito tempo. E se foi preciso muito tempo para que ela se acumulasse, depois que ela se dissipe e as coisas se assentem, também demora bastante tempo. A descrição que nós temos do dilúvio bíblico aproxima-se muito mais daquilo que é o possível. Assim como a descrição da arca que é feita nas outras histórias tradicionais não corresponde a algo que flutuasse. Enquanto que quando nós vemos as proporções da arca que Deus mandou construir, são com proporções compatíveis com um grande barco, um grande navio, que seria capaz de flutuar se tivesse os lastros no lugar certo. Depois então de cerca de 7 meses, o texto diz que a arca repousou sobre os montes de Ararat. É muito interessante esta expressão usada, irmãos, porque é assim, a arca não encalhou, ela repousou. Têm sido feitas várias experiências laboratoriais com modelos
não é? Do que seria a arca rodando à volta de uma montanha até parar. E realmente todas as experiências que têm sido feitas fazem com que a arca simplesmente flutua até que ela repousa, ela descansa, ela não bate por causa do fluxo das águas, ela acaba por repousar exatamente como o texto bíblico diz. O maciço de montanhas do Monte Ararat, isto é visto de longe, não é? Visto, aliás, de um outro país, está sendo esta fotografia tirada da Arménia, para os irmãos terem uma ideia, é realmente um maciço gigantesco. Nós temos vários picos. O Grande Ararat fica a 5.165 metros de altura, existem outros maciços menores. O bloco principal está acima de 3.000 metros de altitude na Turquia e o complexo montanhoso do Ararat tem cerca de 40 quilómetros de diâmetro. Portanto, não é uma montanha só, é um complexo de montanhas gigantesco sobre os quais a arca teria parado. Temos aqui a zona do Ararat, pertence à Turquia, mas está ali muito próxima da fronteira do Irão e também junto da Arménia. Só para os irmãos terem uma ideia, no mapa, aquela zona lá, temos ali 3 países. Temos a Turquia do lado de cá, o Irão naquela pontinha para baixo e depois a Arménia para cima. É ali que fica o complexo do Ararat. Para os arménios, esta montanha é muito importante. Ela faz parte do brasão de armas do país e aparece inclusive na sua bandeira. É o símbolo nacional da Arménia, apesar de que teoricamente o Ararat não fica na Arménia, mas fica na Turquia. Da sua capital, Yerevan, tem-se a melhor perspectiva da montanha, melhor do que aquela que se tem da Turquia propriamente dita. Isto é muito interessante. Se a arca ficou ali, será que seria possível encontrá-la? Bem, desde a década de 60 que há pesquisas sendo feitas, e a que chamou mais atenção teve a ver com esta imagem. Foi uma imagem vista de cima, captada de cima, e que dava a ideia de uma estrutura com o tamanho que, vendo as medidas, era exatamente as medidas ou o tamanho aproximado daquilo que seria a arca. Isto despertou os pesquisadores que tentaram se aproximar. Imagens mais próximas dão esta ideia, os irmãos estão a ver isto, portanto é esta imagem sobressai, é uma coisa que está ali, simplesmente parada lá, a mais de 3.000 metros de altura. Como é que aquilo foi ali parar? Principalmente quando se aproxima e se percebe que nós estamos a ver algo que é feito de madeira. Aquilo que está ali por fora é algo feito de madeira. Vejam, é curiosíssimo, porque as medidas que aqui estão são as medidas da arca, segundo o texto sagrado da Bíblia. Tem sido difícil avaliar este achado, porque a região não é uma região tranquila. É uma região, para já a Turquia não é um país muito fácil, uma zona que esteve ali sempre em conflitos, os turcos e os arménios, depois o Irão também não é propriamente um país fácil, e as discussões, enfim, entre eles não facilitam muito. A ideia original que tem sido desenvolvida é que a arca provavelmente se descansou bastante mais próxima do cume, mas o Ararat tem um vulcão ativo. E de lá para cá o vulcão esteve em atividade, o que simplesmente representaria um deslocamento da arca mais para baixo, para nós a encontrarmos onde ela está, porque onde ela está hoje não é propriamente o pico da montanha, é um pouco mais abaixo, mas seria a atividade vulcânica que teria feito isto. Então ela ocupada hoje em termos internos por massa vulcânica e por terra, como seria de esperar se ela estivesse envolvida nesta explosão. É interessante, irmãos, o trabalho tem sido feito. Aqui os irmãos veem o trabalho do mapeamento de todo o espaço que está sendo ocupado para que se pudesse estudar. Outra visão é uma visão lateral. Esta visão é para terem a altura, não é, daquilo que seria, do que se consegue cavar até hoje. E as pesquisas têm achado coisas extraordinárias, como por exemplo isto. Isto é uma âncora de pedra. E eles encontraram várias. O que é que faz uma âncora ou um lastro de pedra, lastro este que seria para um navio de proporções enormes, o que é que um lastro de navio faz a 3.000 metros de altura no Monte Ararat? É uma pergunta interessante, não é? Não há nenhum lago, nem nenhum rio, nem nenhum mar, nem próximo disto.
O que é que faz um lastro que todos identificam como sendo algo usado para dar firmeza e ajudar um navio em termos de navegação? Há uma altitude destas. Existem vários destes a vários níveis, o que seria a indicação natural de um barco destes que precisasse ser, digamos, pousar. Ele teria que ir soltando os lastros pouco a pouco para que o navio fosse acabando por finalmente parar e descansar. Quando o estudo foi feito, e os estudos têm sido feitos de forma regular por arqueólogos de várias nacionalidades, os scans que têm sido feitos mostram uma estrutura de madeira. Os estudos feitos para identificar a idade desta madeira dão realmente a idade segundo mais ou menos o texto bíblico, ou seja, algo com aproximadamente 5.000 anos de idade, de uma resistência desta madeira, uma resistência extraordinária, mas resistente. Mas muito interessante, irmãos, outras coisas que têm sido encontradas. Por exemplo, têm sido encontrados nesta zona, ao pesquisar tudo isto, uma série de artefatos metálicos. Estes artefatos metálicos seriam usados para fazer as junções dos vários pedaços de madeira, como seria de esperar. No estudo que foi feito, cerca de 1/3 destes pedaços que foram encontrados de metal eram de ferro. 1/3. Mas os outros 2/3 eram compostos por materiais como alumínio e titânio. Não sei se os irmãos sabem, mas alumínio e titânio não são substâncias que se encontram na natureza. Precisam ser manipulados. O que nos dá, mais uma vez, a entender, como já tínhamos dito aos irmãos há cerca de 15 dias atrás, que a civilização do tempo de Noé não era um conjunto de homens das cavernas. Era uma civilização extremamente avançada e com muita tecnologia, capaz de trabalhar com este tipo de capacidade. Portanto, estes elementos, além de serem metálicos, profundamente resistentes, são também muito leves, o que ajudavam imenso na preparação de tudo aquilo. Então, estes artefatos têm sido surpreendentes e têm sido encontrados naquilo que seriam os pedaços, nas esquinas, nas junções dos pedaços de madeira, para facilitar. Outras coisas, obrigatoriamente, deveriam se encontrar aqui, são restos animais, não é? Restos de pelos, restos de penas, tudo isto petrificado, e fezes animais. Seria natural que, se estamos a falar de uma arca que tinha tantos animais, estas coisas deviam ser encontradas. Tudo isto tem sido feito através de um estudo arqueológico sério, e todas as varreduras feitas com radares e ultrassons mostram realmente uma estrutura de madeira com o tamanho daquilo que a Bíblia descreve sendo a arca. São imagens mais recentes das últimas equipas de escavação, arqueólogos chineses e turcos, que conseguiram finalmente entrar em parte daquilo que seria o interior e encontram esta estrutura ainda preservada até hoje. E a pergunta que se coloca de muita gente é esta: se os irmãos forem, por exemplo, à internet, vão encontrar muita gente a fazer troça dos achados arqueológicos. As pessoas que não querem aceitar as verdades que a Bíblia ensina vão sempre tentar negá-la de alguma maneira. A verdade é que pode-se tentar arranjar uma outra explicação para um barco deste tamanho, não é? Uma arca deste tamanho, um instrumento de navegação tão grande, num local tão alto como os picos do Monte Ararat. O que é que isto está lá a fazer? Enfim, a explicação bíblica acaba por ser, irmãos, a mais convincente de longe. Mas o homem é teimoso e é provável que não queira aceitar. Devemos recordar, irmãos, que a Bíblia não é um livro científico. Nós não vamos encontrar descrições científicas na Bíblia. Mas, no entretanto, o cristão, e nós repetimos isto sempre, não se preocupa com a pesquisa científica. Aceita a pesquisa científica sem problema. A ciência foi originada por homens cristãos. Foram eles que entenderam isto. Antes do cristianismo propriamente dito, nós tínhamos muitos mitos, muitas lendas, muitas ideias, muitas fantasias a respeito do que podia existir. Foram mentes cristãs que partiram do seguinte princípio: se o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, e se Deus é o Criador, então o homem foi criado com a capacidade de entender a criação. E foi baseado nisto que se estabeleceu a busca das leis, das regras, dos princípios da ciência que governam a natureza e o mundo em que nós estamos. Os primeiros cientistas
que marcaram a história da humanidade, como por exemplo Newton e outros, eram cristãos convictos e dedicaram os seus trabalhos a Deus. A ciência e o cristianismo só estão em confronto na cabeça de algumas pessoas. Quanto mais a ciência avança, mais nós temos bases para entender muito daquilo que a palavra de Deus diz e que durante muito tempo as pessoas colocaram em causa. Nós confiamos sobretudo na palavra do Senhor, não na ciência. Porque a ciência hoje mostra uma coisa, amanhã há descobertas que são um pouco diferentes. Há evidências muito fortes de que isto que foi encontrado no topo do Monte Ararat é a arca do tempo de Noé. Mas mesmo que não fosse, irmãos, isso não tiraria de nós a confiança no relato que vem da palavra do Senhor. E o que sobressai para nós é, diante de uma catástrofe tão grande, tão extraordinária, tão brutal, que atingiu todo o mundo e que mudou a face do nosso planeta, Deus tomou conta da família de Noé. Porque Deus o encontrou justo, Deus o chamou e o separou para preservá-lo. E no meio de toda aquela geração que se perdeu, aquela família foi a família que Deus preservou. Preservou esta família para um novo começo. Quase que podemos dizer uma nova terra, um novo Adão. Não igual ao anterior, porque este já com o conhecimento do pecado, mas uma nova oportunidade. E nós, olhando para isto, irmãos, temos que lembrar que a arca é um símbolo, é um tipo daquilo que será o Salvador. Assim como o mundo estava para ser destruído e as pessoas não percebiam, até o dia em que a destruição chegou, o Senhor Jesus chamou a atenção e disse: vai ser como nos tempos de Noé. As pessoas vão fazer de conta que existem só e vivem só para comer, beber e folgar. E vão se esquecer até que a destruição vai chegar. E quando chegar vão ser surpreendidos. Mas aqueles que confiaram na palavra do Senhor e que aceitaram o seu caminho de salvação, só havia uma forma de serem salvos. O caminho que Deus deu era através da arca. Não havia outra saída. Da mesma maneira, hoje, nós só temos uma forma de salvação, só um caminho, só um nome há dado entre os homens pelo qual nós possamos ser salvos. Então, da mesma maneira, nós também temos a nossa confiança colocada no Senhor Jesus e sabemos que nele nós podemos ter a certeza que não há dilúvio, por mais extraordinário que seja, que pode nos destruir. Nós estamos firmados na rocha. Bem, o dilúvio terminou, a arca pousou, finalmente a terra está seca. Está na hora de Noé sair. O que é que ele vai encontrar? Como é que vai estar o mundo, o novo mundo que Noé vai habitar? Como vai ser este novo início? O que é que muda em relação à realidade anterior e a esta nova realidade? Bem, semana que vem vamos continuar estudando, vendo, procurando compreender as mudanças que aconteceram e a nova oportunidade que o homem tem. Vai aproveitá-la? Será que o homem vai saber aproveitar? O Senhor vai lhe dar um novo tempo, vai fazer uma nova aliança, com um modelo um pouco diferente da anterior. Será que o homem vai conseguir dar conta dela? Bem, se o Senhor nos der vida e saúde, estaremos cá na próxima semana e continuaremos.